Meus queridos, eu convido a você nessa noite a abrir a palavra de Deus. Estamos aqui fazendo hoje o primeiro capítulo sobre como vencer a depressão. Como vencer a depressão. E o profeta Elias foi um profeta em que ele enfrentou a depressão. E nós vamos ver na palavra de Deus como ele venceu e como nós venceremos. Em cada capítulo que nós vamos ver desta série, eu vou também trazer aqui um depoimento de alguma pessoa, algum irmão que já atravessou pela depressão, e eu vou ler o depoimento. Esse depoimento ele vai também encorajar e também vai servir para uma referência para a sua vida ou para alguém que você conheça que está passando, a história da vida de alguma pessoa. A gente pode aprender, às vezes 5 anos da história da vida de alguém, a gente pode aprender ali em nossa vida 5 minutos. Então ela é muito importante para as nossas vidas. Então eu convido a você nesse momento a que nós leamos 1 Reis, capítulo 19, e diz assim a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a Elias como fez a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, agora, toma, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu, e debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e disse: levanta-te. E como Elias então olhou, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. A depressão, ela é, para alguns, como se fosse apenas um sentimento simples. Alguns interpretam a depressão como se fosse uma desculpa de preguiça ou outras coisas mais. Mas, para quem já passou, ou para quem está passando, é muito sério a depressão. Porque não é apenas um sentimento, mas a depressão envolve o cérebro, a depressão envolve o corpo e a depressão envolve também a parte espiritual. Existem vários tipos de depressão, mas eu vou citar 3 tipos, os mais conhecidos. Existe a depressão física, chamada depressão patológica. Essa depressão é uma depressão que envolve a parte do desequilíbrio do corpo, do organismo, da parte neuroquímica. Então, esse tipo de depressão, ele tem que ser tratado com remédios, tem que ser tratado com medicamentos, com médico, com psiquiatra. Então, ela é necessária um tratamento especial. Existe também a depressão circunstancial, que são os sentimentos em que a pessoa vai acumulando ao longo da vida ou ao longo da situação,
sentimentos de tristeza, esses sentimentos vão se juntando e a pessoa vai acumulando esses sentimentos e isso gera uma depressão circunstancial. E o terceiro tipo de depressão é uma depressão espiritual. É aquela depressão que ela é causada por opressão. Às vezes está tudo bem na vida da pessoa, mas a pessoa está se sentindo oprimida e deprimida. Nós vamos ver nessa noite a depressão, a primeira parte, como curar a depressão. Ou seja, uma depressão física, uma depressão circunstancial ou a depressão espiritual. Elias, aqui na vida de Elias ele teve uma depressão muito forte. Ele teve uma depressão provavelmente circunstancial, que foi causada por um ápice muito forte, que ele teve uma adrenalina muito forte de intenso trabalho, né? Um confronto espiritual com mais de 800 profetas. Ele teve aquele confronto no Monte Carmelo. Depois desse confronto, ele entra no estado de cansaço, em um estado assim muito difícil, uma difícil situação na vida dele. E aí ele recebe uma ameaça muito forte de Jezabel, que era esposa de Acabe, rei de Israel, e ela faz ameaça de morte para ele. E Elias ele foge, ele vai para o deserto, ele deixa o seu moço e ali Elias ele entra na caverna. Então Elias estava numa grande depressão. Quando ele está ali deprimido, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor veio até Elias. Elias estava dormindo debaixo de um cedro, debaixo de uma árvore, e o anjo tocou e disse para ele: Elias, levanta-te e come. Levanta-te e come. Então, Elias estava deprimido pelo cansaço, ele estava em depressão pela ameaça e ele estava em fuga para o deserto. Ele estava com medo de perder a própria vida. Ele deixou o seu moço, ficou sozinho. O cenário que Elias estava vivendo ali era um cenário propício para a depressão se alastrar na vida dele. Mas Deus vem e toca, chama-o através de um anjo. Levanta-te. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo, um cenário que ele está assim gerando situações ligadas uma à outra e está gerando assim uma propensão à depressão. Então, o cenário que vivemos hoje no mundo, no Brasil, no Estado, na família, nas empresas e até nas igrejas, é um cenário assim, um cenário propício a uma depressão. E como vencer? Aqui nós vemos a primeira ferramenta que Deus ele nos dá para vencer a depressão. A primeira ferramenta para você vencer a depressão. A presença de Deus. Deus chega ali e diz: levanta-te. Levanta-te, Elias. Deus, ele começa a fazer um trabalho terapêutico, um trabalho de cura. Diz para Elias: levanta-te, levanta-te. Nesse tempo, Deus, ele é aquele que chega até você, é aquele que te visita, é aquele que está de um modo especial também interessado em você. Deus é aquele que está interessado na sua vida. Deus é aquele que está interessado também e de uma forma que ele vem fazer uma visitação na sua vida.
Como é que nós vencemos a depressão? É a certeza, em primeiro lugar, que Deus não está alheio. Deus não está alheio. E você vai perceber que em todo o processo de terapia que vai ser apresentado aqui, a presença de Deus, ela é a principal. Ela é a principal. Ela é a principal em todas as partes. Aqui o Senhor diz para Elias, Elias, levanta-te. E aí Deus diz assim, levanta-te e come. O anjo diz, levanta-te e come. Vemos que a alimentação adequada, ela é uma forma que Deus usa para curar a depressão. Porque a saúde, ela começa pela nossa alimentação, uma boa alimentação. A boa alimentação, ela gera um processo importante na saúde física e na saúde mental. Os bons alimentos contêm quantidades normais de substâncias que o nosso corpo, inclusive o cérebro, precisa para viver, se alegrar, saborear e curar. Então, por isso, é preciso ter uma boa alimentação. Quais os alimentos e a qual a quantidade? Eu quero sugerir aqui um acróstico, que é uma frase, uma palavra. O acróstico ED, relacionado a alimentos. Primeiro, ED, letra E. Elimine alimentos que põem riscos à sua saúde. Quais são? Os alimentos embutidos, industrializados e fabricados. Procure eliminar. D. Diminua 3 ingredientes: sal, açúcar e o óleo. E. Evite bebidas alcoólicas e ácidas, refrigerantes e sucos industrializados. E a última letra E. Enriqueça com todos os alimentos que vêm da terra. Alimente-se bem. Por exemplo, o alho, ele é um excelente antibiótico natural. Você sabe disso há muitos anos. A laranja, ela, além de ter vitamina C, ela possui elementos que fortalecem o sistema imunológico do nosso corpo. Não apenas tem vitamina C, mas quando você usa diariamente a laranja, você desfruta do fruto da laranja, você está trazendo reforço para o seu sistema imunológico de vários tipos de doenças. Somando a uma boa alimentação, nutra a sua vida na confiança em Deus. Nutra com a comunhão com Deus, com a obediência a Deus. Aqui Jesus disse assim em João 4,34. Os discípulos foram buscar alimento na cidade. Jesus ficou ali conversando com a mulher samaritana. Quando os discípulos voltam, os discípulos dizem assim para Jesus: Jesus, come. Olha a resposta de Jesus em João 4, versículo 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Como nós vencemos a depressão? A presença de Deus dizendo: levanta-te e come, mas como uma comida saudável, uma comida de qualidade. E Jesus aponta uma comida de qualidade. Nós vemos também quando Jesus ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então vemos que a comida saudável não apenas ela está relacionada a uma comida física, mas também um alimento espiritual. Então, o nosso primeiro capítulo de hoje, como vencer a depressão? Vencemos a depressão
através da presença de Deus. Você vence a depressão através da presença de Deus. E eu quero tomar aqui emprestado uma frase da nossa irmã. Ela disse, eu conversando com ela, a irmã Conceição, ela disse uma frase muito importante. Ela disse o seguinte, que a depressão, a pessoa, ela não pode pensar que a depressão é apenas com um elemento somente. Ou seja, a pessoa tratar a depressão somente espiritualmente. É preciso, com uma medicação correta, com um psiquiatra e tudo mais. Mas é preciso também que seja tratado espiritualmente. Né? Precisa ser tratado espiritualmente. Eu quero ler aqui para você, para não perdermos na íntegra, o testemunho do nosso irmão José Luiz, como eu te falei. Eu pedi para ele escrever o testemunho dele, bem curto, mas de uma preciosidade muito grande. O irmão José Luiz, ele teve depressão há muitos anos atrás, no ano 2000, e ele foi curado da depressão. E eu vou ler aqui, encerrando esse primeiro capítulo, como ele venceu a depressão. Ele escreve assim: no ano de 2000, eu tinha uma depressão que causava deficiências químicas. Agravou-se afetando trabalho, família e relacionamento. O tratamento consistiu de medicamentos, terapias e apoio espiritual. A grande dificuldade foi encontrar o medicamento certo para o meu caso, o que veio acontecer 5 anos depois, com a medicação adequada. Terapias psicológicas e muito apoio na palavra de Deus. Fui reconquistando minha saúde, trabalho e relacionamentos. É uma enfermidade muito grande, porém possível de vencê-la com aplicações terapêuticas nas 3 áreas da vida: física, interessante, física, psicológica e espiritual. Hoje, graças a Deus, o irmão José Luiz, ele está curado. Ele está curado. E foi esta combinação de 3 elementos importantes: a parte física, que foi a parte com medicamentos, a parte espiritual e a parte psicológica. Que Deus assim abençoe a minha e a sua vida. Nesse primeiro capítulo, como vencer a depressão. Vencemos através de uma boa alimentação, da presença de Deus. Deus dizendo: levanta-te, levanta-te. Ele diz: levanta e come. Ali foi o primeiro tratamento terapêutico na cura, que serve para nós hoje, para mim e a sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Nós começamos a live hoje orando, agradecendo a Deus pela mãe do nosso irmão Júlio, e também nós vamos aqui encerrar esse momento orando a Deus para que Deus proteja a sua casa, proteja a família e proteja os nossos filhos, proteja a nossa nação e restaure logo este povo que está sofrido e necessitado. Convido você para nós orarmos nesse momento. Senhor Deus, Pai Celestial, nesta hora, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque Tu és o Deus de Elias e Tu és o nosso Deus. Elias estava deprimido, mas Elias não ficou deprimido. Elias passou pela depressão, mas ele não permaneceu na depressão. Meu Pai, eu lhe peço que muitos, ó Deus, que estão agora ouvindo, estão, ó Deus, recebendo esta palavra. Eu peço, ó Deus, que o Senhor não deixe ficar em depressão ou cair em depressão, mas eu peço, ó Deus, que o Senhor levante e que o Senhor fortaleça, que o Senhor, ó Deus, cure aqueles que porventura estejam deprimidos, que a mão poderosa, que a presença do Senhor dizendo: levanta-te, levanta-te, ó Deus,
seja, Senhor, uma voz que venha a ser obedecida e venha a ser essa voz, ó Deus, recebida em cada coração. Levanta, Deus quer falar contigo. Levanta, o Senhor está contigo. Meu Deus, pedimos ao Senhor que nesse tempo de Covid a depressão não venha adoecer, mas, ó Deus, eu peço que o Senhor venha dar vitórias, venha dar, ó Deus, forças para vencer, por meio da palavra, por meio da alimentação da palavra de Deus, por meio, ó Deus, da presença do Senhor, no nome de Jesus.